Fala galera aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aí os nossos estudos aí sobre artes. Vamos aprender hoje detalhes de esculturas. Olha só que bacana, a gente vai ver um pouquinho da história aí da construção, de como foram construídas aí as esculturas, tá bom? Vamos abrir o livro aí na página 20, tá mais lá no finalzinho da página 20, vai começar aí, ó, Esculpindo Arte. Vamos lá seguir então? Como uma das linguagens das artes visuais, podemos mencionar a escultura, essa que perpassa toda a nossa pré-história e permanece nos dias atuais, nada mais é do que a forma artística de se expressar através da criação plástica e possui relevos e volumes que são modelados pelos artistas. Então a escultura, gente, é uma forma de expressar de uma maneira muito interessante que o artista ele vai fazer, ele vai ter ali a sua criatividade de pegar um material que ele possa moldar com as mãos ou então com instrumentos na criação dessas esculturas. Então, nós vamos ver que tem esculturas de diversos tipos, esculturas que demonstram o corpo humano, esculturas de anjos, de santos, a gente vai estar vendo isso aqui daqui a pouquinho. Isso depende muito do período histórico e de como que o artista ele quis representar essa obra de arte que é a escultura, tá bom? Cada civilização organizou visualmente suas esculturas, obedecendo em tempos seus dogmas religiosos, com seus deuses e formas mitológicas, por exemplo. Então, por exemplo, na época da Grécia Antiga, a gente vai ver muitas esculturas baseadas em Zeus, Poseidon, né, nos deuses da mitologia grega. E ao longo do tempo nós vamos perceber que os temas usados para se fazer as esculturas foram mudando também. Na Idade Média, nós vamos ver que as esculturas eram mais voltadas para santos, para anjos, então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, ao longo da história da escultura, na arte, né, a gente vai perceber que teve mudanças de temas nas construções dessas esculturas, tá bom? Olha só que interessante aí, ó, a gente tem aí a figura, essa é a estátua de Zeus, que está aí no Museu Hermitage do Estado, que fica lá em São Petersburgo, lá na Rússia, tá? Essa é uma cópia romana da estátua criada por Fídias, no ano de 435 a.C., para o Templo de Zeus lá em Olímpia, lá na Grécia, tá? Foi descoberto nas escavações da vila de Domitian, perto do lago Albano. Essa estátua ela é feita de mármore, madeira dourada e estuque. Estuque é uma mistura de gesso com areia, tá, gente? Essa estátua tem quase 4 metros de altura e ela pesa mais ou menos 16 toneladas. Olha só que linda que é essa estátua de Zeus aí, tá? Madeira dourada com mármore. Mármore é aquela pedra, né? Com certeza vocês devem ter em casa, então vocês já viram uma mesa de mármore, aquele branquinho, aquela pedra branca. Então vocês imaginam aí como é que demorou para fazer essa escultura que é feita de mármore, madeira dourada e a mistura de gesso com areia, tá? Muito interessante mesmo. Na Idade Média houve uma grande produção de esculturas ligadas às temáticas da fé e da razão. Dessa forma, assumindo um papel conjunto com o desenvolvimento arquitetônico, a escultura era um ponto narrativo e visual para os ensinamentos bíblicos. Então aqui já está comentando para a gente que na produção das esculturas na Idade Média eram totalmente voltadas para a fé, tá? E para a razão também. Então nós vamos ver, por exemplo, grandes construções maravilhosas, principalmente aí da arquitetura das igrejas na Idade Média. Nós vamos ver muitas imagens de santos, de anjos, tanto na parte de fora das igrejas quanto dentro das igrejas. Então nós vamos ver muito sobre isso e sempre mostrando essa temática de ensinamentos bíblicos. Então a ideia da escultura é de passar os ensinamentos da Bíblia. Isso na época da Idade Média, tá, gente? O dramatismo na escultura foi aprofundado durante o período gótico.
as obras assumiam dimensões ampliadas com diversos detalhes, figurando principalmente entre as obras arquitetônicas ligadas às construções das igrejas. Elas tinham expressões semelhantes às formas teatrais, onde a expressão facial também era ressaltada com noções de movimento dentro da escultura. Aqui, gente, nós vamos ver no período gótico das igrejas góticas, né? Geralmente a igreja gótica é aquela igreja bem ali. Tem algumas características básicas que são, as igrejas geralmente têm torres, tem as janelinhas redondas, então é um marco que são características presentes nas construções das esculturas do período gótico, principalmente das igrejas góticas. É muito curioso. Aquela igreja do Corcunda de Notre Dame, ela é uma representação de uma igreja gótica, porque as janelinhas delas são redondas, então é muito curioso isso. E aqui vai estar mostrando para a gente, olha só que interessante, uma das estátuas colocadas nessas igrejas aí, do lado de fora da igreja, tá, gente? Como que as estátuas eram representadas. Olha a fisionomia dessa estátua. O rosto dela parece muito com as máscaras que eram utilizadas, né? Que nem aqui tá falando aqui, ó. Elas tinham expressões semelhantes às formas teatrais, parece uma máscara utilizada no teatro grego. Olha só que interessante. E isso está nas construções das igrejas góticas, tá? Na Europa tem muita igreja gótica, na França, na Espanha, então são igrejas que são muito antigas, mas elas são muito lindas, são muito bonitas mesmo. E aí a gente tem a representação de uma estátua do período gótico, que fica nas construções das igrejas, tá? Filosofia e escultura na Idade Média, aqui vai falar muito, gente, das esculturas que são criadas, voltadas para os ensinamentos bíblicos. Então, como eu disse para vocês, aqui vai estar comentando que essas estátuas criadas, elas são totalmente criadas, voltadas para a Bíblia. Então, a gente vai ter estátua de santo, estátua de anjo, e vai ser muito interessante porque essas estátuas vão começar a trazer fisionomias mais reais do ser humano. Olha aqui para vocês verem, esse anjo, a fisionomia dele, olha só o rosto. Já está passando a ideia de que o anjo está sorrindo, então a fisionomia vai começar a mudar e vai ficar muito parecido com a fisionomia humana, tá? Um detalhe muito curioso nessas estátuas da Idade Média é o seguinte, é que além de passar essa ideia de que a fisionomia ela é muito parecida com a fisionomia real do ser humano, até as vestimentas dos anjos, dos santos, nós vamos conseguir perceber na estátua, gente. A gente vai perceber que a vestimenta dos santos e dos anjos, por exemplo, elas vão ter dobraduras. Então você imagina, sabe quando a sua roupa está um pouquinho amarrotada e tem a dobradura? Imagina o artista fazendo essas dobraduras em pedra, gente, em mármore, fazendo todas essas dobraduras das roupas. Então é muito bem feito, a gente fica imaginando o tempo, né, de demora para que o artista possa pegar uma pedra de mármore bruta, grande, e ele vai lá moldando aquela pedra para construir e fazer uma escultura de um anjo ou de um santo, por exemplo. Então, a gente consegue perceber que o nível de detalhes da escultura da Idade Média começou a chegar num patamar muito importante que mostra principalmente a fisionomia parecida com a do ser humano e, principalmente, o tema utilizado nas esculturas na Idade Média são santos e anjos, tá, gente? Todos com a ideia de ensinamentos bíblicos nesse período da Idade Média. Tá bom? Então, nessa parte aqui do texto vai estar falando tudo isso que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Então vamos passar por aqui, ó. A gente vai falar aqui de um período que vai marcar a história da escultura, que é o Renascimento, tá? Renascimento que na Europa deixa de lado a temática do ensino da fé católica e amplia o seu olhar para a existência da razão acima dos dogmas. Então aqui a escultura do Renascimento vai deixar de lado as esculturas religiosas da Idade Média e vão começar a fazer as esculturas voltado para o ser humano, pela capacidade de usar a razão do ser humano. Olha só que interessante. Ao observar toda a produção artística e filosófica dos gregos e romanos da Antiguidade Clássica,
As temáticas plásticas das esculturas do Renascimento, fim do século XIV até o início do século XVI, estariam assim metaforicamente ampliadas, tanto na forma de interpretação do mundo, como nas manifestações e expressões artísticas. Na obra escultural da Renascença, o estudo da anatomia e das ciências como um todo avança graças à não cultuação do corpo como algo sagrado. Aqui a gente vai conseguir perceber que o nível de detalhes das esculturas no período do Renascimento vão chegar a um patamar muito real. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles vão começar a trazer uma inovação muito grande na produção das estátuas. Olha só que bacana aqui, ó. Aqui nós estamos vendo desenhos de Leonardo da Vinci, que o Leonardo da Vinci, gente, ele era filósofo, ele era também artista, desenhista, ele gostava muito do corpo humano. Então, para vocês terem uma ideia, foram descobertos diversos desenhos, pesquisas dele avaliando a anatomia humana, e todos os estudos que ele fazia do corpo, ele começou a passar essa ideia nas esculturas, nos desenhos. Então é muito curioso isso. Olha aqui para vocês que interessante, a gente vai ver uma escultura aqui do Renascimento, do Michelangelo. A escultura se chama Davi. Essa escultura foi feita em mármore. Olha, tem 4 metros de altura, gente. Olha o nível de detalhe dessa escultura que o Michelangelo criou. Olha as veias que ele conseguiu fazer, isso na pedra de mármore, gente. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui, ó, a gente tá vendo, é o braço da escultura chamado Davi do Michelangelo. Olha para você o nível de detalhes que o artista conseguiu produzir. Olha os dedos, gente. Olha aqui as veias aqui, ó, no braço. É inacreditável, é incrível como que esses artistas conseguiram reproduzir isso no século XIV e XVI, um nível de detalhes nas esculturas muito reais, muito parecidos com de nós seres humanos. É formidável, é maravilhoso, tá? Olha só que interessante. Michelangelo recebeu sua primeira grande encomenda para ele fazer uma escultura aos 26 anos. Ele foi incumbido de esculpir uma colossal estátua de Davi. Essa estátua que a gente viu à mão aí, ó, aos 26 anos, ele tinha que fazer essa estátua. Davi, personagem bíblico que vence o gigante Golias, é um bloco de mármore. Sua obra era pautada na presença da ideia preconcebida de que já existe a figura na pedra e cabe ao escultor apenas libertá-la. Então é interessante, ele recebeu uma pedra grande de mármore e ele teve que esculpir dessa pedra para chegar no nível de detalhes para construir a estátua de Davi. Olha que perfeição, a gente está vendo o nível de detalhes da mão, tá? Olha que detalhe maravilhoso aí. A libertação da matéria bruta, no caso do mármore, foi trabalhada com atenção para que cada detalhe da obra fosse realizado. Foram empenhado grande estudo matemático para dar proporções exatas das obras e histórico dos fatos mencionados na Bíblia, por exemplo. Em 1917, o artista plástico Marcel Duchamp, como forma de protesto durante uma mostra em uma galeria de Nova York, ressignifica o olhar sobre a obra escultural quando coloca um mictório dentro dessa exposição. Intitulada A Fonte, essa recriação questiona o que é uma escultura. Antes primavam pela plástica do realismo das formas humanas e, com as vanguardas artísticas do século XX, questionam o papel da arte na sociedade de consumo. O Marcel Duchamp, ele questionou o que é uma escultura. Escultura pode ser feita de qualquer jeito através de capacidades simples de criatividade. Então o que ele fez? Ele pegou um mictório, sabe o vaso sanitário dos homens? Pois é, ele pegou o mictório e ele transformou esse mictório numa obra chamada A Fonte. Então ele pegou aquele objeto que existe e ele deu um novo nome para ele. Então ele percebeu que a escultura pode ser feita através de criatividade do jeito que quiser, entenderam? Então é isso que é muito interessante dessa obra do Michel, tá bom? Pessoal, vou querer que vocês continuem essa leitura até a página 27, tá?